Olá, meus queridos amigos investidores. Hoje, dia 4/6, né? Nós estamos falando aqui com vocês, 11 horas, horário de Brasília, né? 11 horas e 8 minutos, né? E vamos conversar um pouquinho sobre a taxação, né, do aço brasileiro em 50% e quais serão as empresas mais afetadas, tá? Então, as empresas mais afetadas serão as empresas de cunho siderúrgicos. Então, isso a gente deixa de lado a Vale, né? A Vale é uma empresa mineradora, ela exporta diretamente, né? E o foco principal dela é a exportação de minério de ferro, níquel e cobre, que são usados para fazer essa produção siderúrgica. Então, basicamente, nós vamos ter ali, né, um impacto geral sobre as empresas que fazem esse tipo de situação. Dentre as empresas que vão ser afetadas, nós temos a ArcelorMittal Brasil, tá? Ela não está na B3, mas é uma empresa muito importante aqui siderúrgica do Brasil, tá? A outra que a gente tem é a Ternium Brasil, que também não está na B3. Agora, duas que eu vou falar aqui estão na B3, né? Uma é a CSNA, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que está com o código CSNA3, que tem aproximadamente 4% da sua receita está vinculada ao mercado norte-americano, tá? Segundo, tá? Fonte do site sumo.com.br, que é Sumo Notícias, né? E a outra é a Uzi Minas, tá? Que também tem a sua fonte de notícia lá no investidor.estadão.com.br, que tem cerca de 3% da sua receita oriundo da América do Norte. Então, se você tem CSNA na carteira e Uzi Minas, já começa a ficar preocupado ou acender o sinal de alerta, tá? Agora, se você tem a Gerdau tem uma coisa muito interessante. A Gerdau ela possui uma presença muito forte do Brasil e muito significativa nos Estados Unidos. A capacidade instalada lá nos Estados Unidos da Gerdau é 3,8 milhões de toneladas por ano de aço. São cerca de 60% do EBITDA da empresa já vem das operações mantidas em solo americano, ou seja, a Gerdau ela se instalou nos Estados Unidos, ela vai fazer uso desse protecionismo americano porque a Gerdau, porque os Estados Unidos ele não quer ir contra as empresas, ele quer que as empresas se desinstalem da China e instalem-se nos Estados Unidos e quer que as empresas deixem de comercializar com a China para diminuir a potência chinesa e aumentar a potência americana. Então a gente está tendo uma guerra aqui de impérios, né? Então como a Gerdau está instalada nos Estados Unidos e tem um faturamento que representa 60% do seu EBITDA, tá? Então essa empresa tem um potencial muito forte, né, de crescimento. Então a Gerdau seria a menina da vez. Vale, nenhuma preocupação para os senhores, como eu falei, a Vale ela exporta a matéria que vai ser utilizada para fazer a siderurgia, né, que vai fazer a siderurgia. Então ela não vai ser afetada por esse motivo pela taxação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, o foco dele é principal é nas empresas que são produtoras desse insumo, dessa industrialização. Então, para você se acalmar, nós estamos fazendo aqui esse comentário. Hoje a gente tem um calendário econômico no mercado internacional, né? A gente tem algumas coisas que são relevantes para a gente. Hoje a gente vai ter o SP Global Service PMI do Brasil, né? Que deu uma alta aqui de 49,6, né? A prévia era de 48,9. Esse Global Serve aqui nada mais, nada menos, ele mede ali o crescimento industrial do Brasil. Mês de maio deu um leve crescimento, né? O que que influenciou ele? Foi a capacidade de produção de carros, né, que aumentou, né? Apesar, aumentou um pouquinho, capacidade de serviços de utilização, estimativa de negócios, que também aumentou um pouquinho, tá? Mas teve uma coisa que decaiu aí nesse ponto, que foi a questão de corrupção, que esse daí, em média, o índice de corrupção também está dentro dele, mas mesmo assim chegamos em 49. O ideal é que fique em 50 pontos, tá? 50 pontos. Então, o Brasil deu um índice interessante, Bolsa Brasileira subindo aí todas as novidades que estão acontecendo, Bolsa Brasileira 138.796 mil, 0,91% de alta, dólar caindo aí, batendo aí R$ 5,65, tá? O dólar comercial. E aqui nos Estados Unidos nós temos lá, deixa eu ver o que a gente tem lá. A gente vai ter o Fed, o Boy Stick está falando. Nós vamos ter estoques de gasolina e petróleo nos Estados Unidos, vão sair daqui a pouco, ainda não saíram os dados, era sendo previsto para sair 10 horas horário de Brasília, mas ainda não saiu. E nós vamos aqui ter a taxa, vamos ter o Fed também falando, Cook vai falar por volta de 13 horas, que é um outro diretor do Fed, tá?
E 9h45 da noite a gente vai ter lá na China o PMI de serviços, para saber se a economia chinesa ela está aquecida, tá? Deixa eu ver aqui como é que estão os mercados. O mercado brasileiro está ok, tá? O mercado americano, vamos dar uma olhada como é que ele está aqui. Tá? O mercado americano também está em alta. O SP 500 com alta de 0,19, Dow Jones 0,16, Nasdaq com alta de 0,06, né? As bolsas, de um modo geral, as principais bolsas do mundo em alta, as bolsas na Europa pouquíssimas em queda, então hoje o mercado ele segue bem tranquilo, né, cerca do que a gente está vendo. Nos Estados Unidos a gente está tendo aí uma leve alta nas ações da Microsoft de 0,27. Nós estamos tendo alta aí nas ações ali de social media ali, como Facebook subindo 2,38% por causa da inteligência artificial e o Google 0,38, tá? A Apple subindo 0,82, né? Tesla tendo uma queda de 4% hoje com fracas vendas, né? Tanto que fez o Elon Musk sair, né, do governo americano e cuidar da sua empresa, tá? Moedas, né? A gente já conversou aqui com o dólar hoje tendo uma pequena desvalorização de 0,36 aqui no Brasil. Bitcoin caindo hoje 0,69, sendo negociado a 104 mil dólares, tá? 104.683, tá? Ethereum 2.616 e Binance 667. Ethereum com alta de 0,88, Binance 0,97, só Bitcoin com queda de 0,70, realização de lucro, né? O pessoal está vendendo, subiu muito, tá? E os juros, né, juros futuros lá nos Estados Unidos apresentaram queda, né, nessa semana de 0,10, fechou o ano com taxa de aproximadamente 4,38%. Aqui no Brasil também os juros caíram 0,06, tá, fechando os juros futuros para o ano de 13,94. Isso é interessante, juros futuros caindo é bom para a gente, aquece a economia, tá? Então essas são as principais notícias que a gente tem hoje. Qualquer coisa a gente volta. Até a próxima.